Seguinte, Copa do Mundo está chegando e vamos falar do quê? Cadê? Ei, ó, tá vendo? Novidades a cada episódio, porque a gente vai falar de Brasil, Egito, faltam menos de 5 dias para a estreia do Brasil, faltam menos de 2 dias para a Copa do Mundo começar. Então, tem muita coisa aqui pra gente falar. A gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de Wesley fora, a gente vai falar de Ederson convocado, a gente vai analisar se precisa de mudanças. Tá satisfeito? Não tá satisfeito? Já deixa aí nos comentários aí o que você acha. Deixa o seu like, inclusive, se inscreve também para nos fortalecer aqui. Mas também a gente vai falar de amistosos aí que estão acontecendo pelo mundo, Marrocos e Noruega, que foi um jogão ontem, França também, Holanda, passou por um aperto aí contra o Uzbequistão, que foi difícil. Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos Nunes e Pedro Leles. Tudo bem? Boa noite, rapaziada. Cara, eu já vou falar assim, já tô no clima de Copa, já não quero nem saber. A análise mais racional a gente vai deixar para depois, aqui a gente vai falar bastante, mas o que fala mais alto mesmo é a emoção, é a paixão. E a gente, como bom brasileiro, quando chega nessas vésperas de Copa, a gente acha que a gente vai ganhar de todo mundo, vai atropelar todo mundo. O time tá daquele jeitinho, tá, né, rodando legal, mas, mano, véspera de Copa é isso aí, velho. A gente acha que vai ser campeão e animado. Perfeito. Fala Cadu, fala Cauê, fala moçada. Pô, falam que a gente não tem 10, não tem um camisa 10, né? Mas pouco se fala do Marquinhos enxergando a infiltração ali do atacante do Egito e acertando o passe, né? Genial, pô. Viu o espaço ali, deu assistência. Pro Zico, né? Achou que era o Zico brasileiro e deu passe pro gol. Porque quando eu vi a escalação da Zico, eu falei, não, vai ser ele que vai fazer. Vai ser dele que a gente vai tomar. Cinema, cara. Coisa linda. Mérito total pro Marquinhos. Mais 5 pontos no Cartola. Aumenta os pontinhos no soft score. Assistência. Não, e segunda seguida dele, né? Antes fosse... Como diria meu amigo Cadu, Marquinhos sempre na cena do crime. Sempre ele. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Vamos entrar então nesses detalhes aí do jogo. Porque é assim. Primeiro tempo foi... Teve chance, mas acho que ficou do jogo, né, da tônica assim, do jogo, foi um Brasil que não convenceu muito, foi uma seleção que parecia ter certas dificuldades ali durante o jogo, e preocupa assim para a estreia, pelo menos para mim, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que se o Ancelotti tinha dúvidas, eu acho que talvez ele tenha saído desse jogo com mais dúvidas ainda. Mas queria saber o que vocês acham que funcionou primeiro e o que não funcionou. E a gente já entra nesse debate aí sobre Brasil e Egito. Começando por você, meu querido PP. Cara, foi um jogo que acho que ele realmente foi para testar algumas peças, algumas ideias. A gente teve a novidade do Paquetá no time titular, a novidade do Igor Thiago também, que eu não imaginei que ele fosse começar como titular em algum momento. Eu vejo ele mais como um jogador de segundo tempo, um jogador que depende do contexto do jogo para que ele possa ser útil, né? Mas o Ancelotti teve a ideia de iniciar com o atacante do Brentford entre os 11. Além dele também teve o Ibañez na zaga, né? Que aí eu imaginava que o Ibañez em algum momento fosse entrar na equipe principal, mas como lateral direito. Eu vejo que o Ancelotti, no momento, e aí é completamente uma impressão minha, talvez tenha pensado melhor em relação ao Léo Pereira. E aí já está com o pezinho atrás com o zagueiro do Flamengo também, que na minha opinião não foi bem em nenhum dos jogos. Nenhuma partida que ele fez na seleção brasileira sob o comando do Carlo Ancelotti, ele fez uma partida de saltar os olhos. Na primeira convocação dele, para mim, foi exatamente o contrário. Ele foi muito, muito mal. E pelo que vem acontecendo, pelo que a gente vem assistindo, hoje ele é a última opção no sistema defensivo. E ali na frente, eu acho que assim, a ideia funcionou ali dos 3 meio-campos, né? O Ancelotti fala que sempre foi um 4-4-2, mas não é, né? Na forma de atacar era um 4-2-4. Agora esse 4-3-3 eu acho que funcionou no quesito de volume de jogo. A gente conseguiu ter total domínio da partida. E
funcionou também na questão de pressionar a saída de bola, né? O Egito talvez até surpreendendo um pouco. É uma equipe meio dinizista, né? Sai tocando lá de trás, usa bastante o goleiro. E aí deu errado, em certo momento, o Bruno Guimarães toma a bola, faz o gol. Mas, assim, é uma equipe que tem algumas ideias bem interessantes, como essa da saída construída desde lá de trás. E o Brasil conseguiu inibir isso de uma maneira efetiva. Em determinados momentos, foi vazado. O Egito conseguiu sair ali, não uma superioridade numérica, mas num 4 contra 4, um 3 contra 3, mas do mesmo jeito o Brasil conseguiu se recompor legal. E a questão do gol, cara, é aquilo. Parecia que foi um momento de desinteresse do jogo. É o passe do Casemiro errado no meio campo, o Marquinhos, um relaxo assim, não olha para o lado, não olha para trás, não olha para lugar nenhum para dar esse passe fraco, com a perna ruim também, né? Então, foi um lance que, graças a Deus, foi no amistoso, porque se isso acontece numa Copa do Mundo, tem que interditar o time. Não entra mais em campo a seleção brasileira pro resto da Copa, sabe? Então, que bom que aconteceu nessa semana, nesse final de semana, 7 dias antes de estrear, que aí já corrige o Ancelotti, se precisar dar um pito no vestiário, já dá um pito, se precisar só ter uma conversa mais séria, já ter uma conversa mais séria também. Gostei do amistoso, de maneira geral. Acho que tem futuro esse trio de meio campo. É uma coisa que o Ancelotti, pelo menos ao meu ver, tem tudo para repetir. Talvez não já entrar contra o Marrocos assim, mas uma alteração para o segundo tempo, dependendo do resultado e dependendo da postura do time em campo. Então, saldo positivo. Não tanto quanto no amistoso do Panamá, que foi um vareio, né? Mas ainda assim, saldo positivo. E ainda espero mais do Vini. Espero mais do Vini pela seleção, que contra o Panamá eu achei que ele foi muito bem. Só que contra o Egito, novamente, errou no primeiro lance ali, cara a cara com o goleiro. Parece que já perdeu a confiança, né? Para o resto da partida, embora em lances de construção ele tenha desempenhado muito bem o papel, nos lances de finalização ele não conseguiu ter um resultado muito legal, assim como o Igor Thiago, que, cara, é aquilo, ele não surpreendeu quem acompanha ele, né? Quem conhece o Igor Thiago, a gente sabe que ele é assim, trombador, muita força física, e às vezes vai decepcionar de perder um golzinho aqui, outro ali, porque não é um cara muito técnico, mas é um cara importante para o elenco. Então, vamos com calma com as críticas quanto ao centroavante brasileiro. E aí, eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, porque vamos lá, ainda bem mesmo que aconteceu esse erro do Marquinhos nesse jogo, né? Porque se é em Copa do Mundo, acho que além do país inteiro estar caindo em cima dele, é um tipo de erro inadmissível que você não pode cometer, ainda mais você, e eu digo que o Marquinhos ainda tem uma responsabilidade ainda mais por ser o capitão do time, né? Então acho que tem todo esse quesito a mais. E também a gente viu ali depois, né? Ele argumentando com o Casemiro, então dá para ver ainda que o time tá se ajustando ali. E é isso, eu vou deixar para o Cauê comentar também, mas será que o Marquinhos ainda estava cansado da temporada, da final da Champions? Porque o Magalhães não jogou, né? E aí o Marquinhos acabou jogando nesse. Então, será que tem isso? E outro ponto também que você falou, Pepe, do Vini, né? O Ancelotti falou na entrevista coletiva depois que foi perguntar, né? Você achou que a dupla Vinícius e Rafinha funcionou bem? Ele falou, não, eu gostei muito dos dois, acho que eles jogaram bem. Mas eu também concordo, assim, que o Vini não foi tão bem. O Rafinha, eu acho que ele conseguiu jogar bem, apesar de também não estar na posição, então ele meio que estava sempre encostando no Vinícius ali, mas são Conseguiu dar assistência pro Endrick, né? Deu assistência. Inclusive, eu acabei nem falando, mas talvez o maior ponto positivo do jogo, né? Mais uma vez o moleque entra e vai muito bem. Não, e é isso, assim, acho que a gente vai chegar lá também, né, parece que sempre no segundo tempo tem os jogadores entram diferente. É verdade que no segundo tempo eu achei mais abaixo em relação ao primeiro, mas a gente vê sempre os jogadores que entram decidindo. Mas e aí, Cauê? Que falar dessa seleção brasileira? A gente está pronto para sábado contra o Marrocos ou não? Rapaz, difícil dizer, hein? A gente não faz ideia de qual vai ser o 11 titular, ou mesmo, né, o esquema, enfim, acho que está muito em aberto ainda.
Mas acho que assim, o grande mérito que a gente pôde ver de melhor da seleção, acho que foi coletivamente, e foi a pressão, né? Que é uma coisa que a gente já tinha citado até no último jogo contra o Panamá, e que novamente foi um ponto forte do Brasil. Eu não sei se vocês concordam, mas em muitos momentos eu sentia que o Brasil era mais perigoso quando não estava com a bola, quando o Brasil não tinha bola, quando o Brasil cedia, né, a posse para os jogadores do Egito, que tecnicamente não são dos melhores, né? Então, quando eles estavam tentando construir de trás, a gente sempre conseguia, assim, às vezes tinha um erro, né, que a gente condicionava, né? Então a gente pressionava e conseguia, mas às vezes o cara errava sozinho, assim. Por exemplo, eu não tiro mérito nunca desse tipo de lance, dessa pressão coletiva e do Guimarães no lance do gol. Mas é um lance, assim, que para mim é mais demérito do cara do que qualquer coisa. Porque, assim, ele gira de frente, aí ele tem a opção do cara dar um passo de frente, assim, ele hesita, ele olha, aí ele volta para trás, aí tem um jogador para ele recuar a bola, para o cara dar um balão, ele hesita de novo, ele fica, tipo, muito tempo com a bola, até chegar o Bruno e roubar a bola e fazer o gol. Então, assim, eu acho que o Brasil... Isso faz parte da leitura do jogo, né? De você entender que as fraquezas do time adversário e conseguir aproveitar. Então, acho que, de maneira geral, essa pressão do Brasil bem coordenada, acho que é uma coisa que a gente vai ver bastante, né, na Copa do Mundo, acho que foi muito boa. Mas individualmente acho que não tem tantos destaques, assim, acho que um jogador que acho que, eu vi muita gente comentando, foi o Ibañez, né? O Ibañez que começou de zagueiro, não esperava que ele fosse começar de zagueiro, jogando pela esquerda, né? E acho que ele foi bem. A gente pôde perceber, e aí até linkando com isso que eu acabei de falar da pressão, ele é um cara que ajuda muito nisso, porque ele é meio doido jogando assim, né? Você vê que ele vai dar uns botes lá na frente, assim, lá no meio campo, lá no campo de ataque, né? A gente conseguiu ter pelo menos umas 2 jogadas, assim, que surgiram a partir de uma antecipação dele, uma roubada de bola do Ibañez. Então, assim, acho que é um cara bem importante para esse estilo de jogo, vai ser interessante. Acho que em alguns momentos ele foi afobado, né, nesse bote, acabou deixando o adversário passar ali, acabou gerando uma chance perigosa, mas, no geral, eu gostei do jogo dele. Acho que, assim, de críticas, o PP já comentou do Igor Thiago, né? Acho que poderia ter aproveitado melhor as chances que ele teve. O Vini também, acho que o Vini é muito pela expectativa, né? É aquilo, a gente sempre espera o melhor do Vini, e acho que dessa vez, de novo, ele não conseguiu. Apesar de que, individualmente falando, o único jogador que conseguiu ter... Acho que o Luiz Henrique, no segundo tempo, conseguiu também algumas chances criadas a partir de individual, né? Mas no primeiro tempo é só o Vini. É a única pessoa que consegue pegar a bola e tirar um coelho da cartola, né? Teve um lance que ele dribla 3 marcadores e toca pro Rafinha. Teve um lance... Aí também um comentário, né? Do pênalti. Pra mim foi pênalti, tá? Eu tava vendo. Porra, mas é muito pênalti. Muito eu pênalti. Vi, eu não sei se você tava assistindo na GTV. Tava a senhora Luana Maluf, o senhor Jorge Igor e o Rodrigo Capita. Meu, os 3 falando que não foi nada e que o Vinícius forçou. Ele forçou o contato. Que isso? Gente, pelo amor de Deus, gente. Primeiro que ele tava de costas. É um giro, né? Como que ele força o contato num giro? Não, ele não força de jeito nenhum, mano. Tem um toque ali, pra mim foi muito pênalti. Então, assim, o Vini é esse jogador que, tipo assim, ele não vai bem, né? Ele não fez um jogo num todo, assim, os 45 bom, mas é aquilo, é um cara que numa jogada ele pode cavar um pênalti, ele pode, né, achar uma jogada diferente, então a gente acredita muito nisso, né? Mas esperamos que ele possa criar mais chances ao longo do tempo que ele estiver em campo. E o Casemiro, né? O Casemiro, novamente, para mim, não fez um grande jogo. Com bola é aquilo que a gente falou também, espaço curto, jogar sob pressão, jogar de costas, não é o forte dele. O lance do gol é uma bizarrice. Não dá para entender o que ele quis fazer. Porque existem 2 possibilidades. A primeira, ele tentou tocar no Bruno Guimarães, que foi quem tocou para ele, ele tentou fazer uma tabela. Se ele tentou fazer essa tabela, ele é um absurdo, porque ele tocou a bola absolutamente mais forte. E a outra opção ele sonhou que tinha um cara ali, porque ele não ergueu a cabeça para ver se tinha um jogador do Brasil ali. Ele sonhou que tinha um jogador do Brasil ali e decidiu fazer o passe. Ele deu um passe no pé do jogador do time do Egito. E aí depois, assim, eu até vi algumas pessoas tentando dividir a culpa. Eu acho que o Casemiro talvez pudesse ter salvado o Marquinhos, mas ali eu acho muita culpa do Marquinhos. É o que o Pedro falou. Eu acho que ele... É uma desatenção muito grande, né? E aí, até respondendo o que você falou, Cadu, eu acho que pode ser, sim, um pouco da questão da Champions, né? De final de temporada, de estar com a cabeça um pouco cheia. Acho que não precisava ter jogado esse jogo, né? Podia ter deixado o Bremer ali ter um pouco mais de minutos, mas, assim... Fato é que... Só para não fugir o lance do Casemiro, ele tem a culpa na hora que erra o passe, e a partir dali, é claro, a responsabilidade da jogada é toda do Marquinhos, mas quando você tem os 2 zagueiros saindo para jogar lá na linha do meio campo, a função do cabeça de área era afundar e receber esse passe, né?
Que o Casemiro até faz o movimento, mas com uma preguiça absurda, né? Ele abandona o Zico. Que ele tava vendo o Zico, ele dá uma virada pro lado e depois o Zico já tá na frente dele. Apesar que ele dormiu no lance mesmo, ele, não sei se ele não esperava que o Marquinhos fosse jogar a bola para trás, talvez ele fosse esperar que o Marquinhos fosse jogar a bola no Alisson, né? Enfim, não deu uma pane ali nos dois, né? Mas eu realmente acho que o demérito maior do Marquinhos, porque aquele passe que ele deu não existe de jeito maneira, assim. Mesmo que o ideal era que o Casemiro tivesse ali, ele tem que erguer a cabeça. Ele não pode fazer um passe para trás sem ter certeza, né? E acabou cedendo um gol ali. E assim, só para complementar, acho que queria falar da questão do esquema, né? Quando eu vi a escalação inicial, eu achei que ele ia jogar exatamente como o Pedro tinha comentado no último episódio, né? Que era uma questão de último vídeo nosso, né? Que nós falamos sobre essa trinca de meio campo, né? Os dois pontas, né? O Vini, o Rafinha e o Igor Thiago. Eu achei que seria assim. Só que foi completamente diferente, né? Dentro de campo. E acho que isso vem muito daquilo que o Ancelotti sempre fala, de que ele não é meio que subordinado ao sistema, e sim aos jogadores. Então ele tem os jogadores e ele vai tentar criar um esquema para aproveitar o melhor desses caras. O Rafinha então, assim, quase nem ficou aberto na direita, né? Com muita liberdade. Exatamente, esse é o ponto. Porque quando saiu a escalação, eu achei que o Rafinha ia para a direita. Eu achei que seria um 4-3-3 mesmo. Só que aquilo, o Rafinha, ele surge, ele explode pro mundo do futebol, vamos dizer assim, né? No Leeds jogando mais pela direita, e na seleção ele joga, né, inicialmente pela direita, quando ele vai bem, a Copa de 22... Até na Copa do Mundo, né? Ele vai pela direita. Só que o melhor Rafinha nos últimos anos não é pela direita, é por dentro e até mais pela esquerda. Só que é aquilo, você tem o Vinícius Júnior pela esquerda. Como é que você vai fazer? Você vai jogar um ou outro? Não, tem que jogar os dois. E aí o que ele fez? Ele adotou um esquema diferente. Colocou aquele 3-2-5, né, bem padrão desse esquema posicional, né? Colocou os dois zagueiros ali na base junto com o lateral, que é o Douglas Santos. Nessa segunda linha, o Casemiro e mais um dos volantes. E aí, no caso, os dois ficavam alternando. Achei bem legal essa questão que hora voltava mais o Bruno, hora voltava mais o Paquetá. E essa linha de 5 na frente, né? E aí ficava o Vini bem aberto na esquerda e o Rafinha próximo dele. Então, os dois jogadores que caíam mais na esquerda eram o Vini e o Rafinha. Então, ele conseguiu deixar os dois, né, numa posição mais confortável para ambos, e também conseguiu fazer com que os dois melhores jogadores do Brasil, né, pelo menos na teoria, que a gente espera, estivessem próximos, né? E aí... talvez assim, até tentando recriar o que acontece no Barça, né? Quando o Rafinha cai mais para a direita para combinar com o Yamal. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Ancelotti, cara, dele não ser, assim, ficar preso a um esquema de jogo, assim, tentar aproveitar o melhor dos jogadores. Só que o ponto negativo não, né, mas o ponto ruim disso tudo nós tínhamos um jogador para fazer essa profundidade pela direita, que era o Wesley. O Wesley fez isso, né? Nessa linha de 5, ele era o cara que ficava pela direita. E agora não tem mais. Né? Tanto que quando o Wesley sai, entra o Danilo, o Brasil fica penso para a esquerda. Porque você não tem mais esse cara pela direita, o Danilo fica na primeira linha, porque o Danilo passa do meio campo, ele não sabe o que ele faz da vida dele. Tanto que se a gente for imaginar assim, as chances do Brasil, se for pegar na memória, são todas por dentro ou pela esquerda, assim. Pela direita, o Brasil praticamente não cria, especialmente depois da saída do Wesley, né? Não que o Wesley tenha, jogado muito bem no período em que ele esteve, mas só do fato dele estar ali, você já consegue dar uma pressão daquele lado. Então, eu acho que é uma opção que o Ancelotti testou e que eu acho que a gente não vai mais ter, porque é aquilo. O Danilo não dá profundidade ali, o Ibañez também não. Então, não sei, acho que ele vai... É uma opção que talvez ele descarte, mas assim... E aí, só, né, puxando a questão do Wesley, é uma perda muito grande também, né? Mais uma vez, imitando 2018, nós iremos com o nosso terceiro lateral direito. Em 18, a gente tinha o Daniel Alves, que machucou nas vésperas da Copa. O Danilo joga o primeiro jogo só da Copa e se machuca, e joga o Fagner a Copa toda, que era o terceiro lateral. E agora, de novo, né? O Militão, que nem é lateral, enfim, né? Mas o Militão era o primeiro, machuca. Agora o Wesley, que é lateral, mas assim, jogava até mais pela esquerda, né? Jogou mais pela esquerda na temporada do que pela direita. E agora nós vamos pro terceiro lateral, né? Que isso, inclusive, eu não posso estar em aberto ainda. Eu não sei se vocês concordam que eu acho que vai ser o Ibañez, né? Eu prefiro o Ibañez, mas eu acho que ainda está em aberto. Eu acho que existe a possibilidade, por exemplo, do Ancelotti ir com o Danilo. Então, mais uma posição em aberto aí, uma perda, né, muito, muito grande, porque é isso, era o nosso lateral mais agudo. Agora nós vamos ter 4 laterais corretos e é isso aí, sem muitas ultrapassagens na parte das laterais. Eu tava nota triste, né, do jogo, né, essa lesão do Wesley, foi diagnosticado ontem, né, que ele tava com lesão de grau 3, né, no posterior da coxa, então
tempo mínimo ali de recuperação seria uns 40 dias, então não daria nem para ele continuar, né, no grupo. Mas vi cair agora essa dúvida também, né? Que você acha que comentou, né? Tem a opção do Ibanez, né? Que para mim foi muito bem, foi, se não o melhor, um dos melhores desse jogo, assim, do Brasil, pelo menos. Tem o Fabinho, que já jogou por lá, que também acho que não concordo com essa reação do PP, não é uma opção favorita. E tem o Ederson, que também, apesar de não ser uma das minhas opções favoritas, já fez a lateral também lá na Atalanta. E aí eu queria saber com quem iremos no sábado. E olha que o Brasil, a gente vai falar depois também, mas o Brasil deu uma sorte, entre aspas, que o Marrocos perdeu um dos seus principais jogadores de lado, que é o Ezazuri, que saiu machucado no jogo contra a Noruega, e ele poderia ali criar um gás ali, criar um salseiro nesse lado do Brasil. Vamos ver com que Marrocos vai substituir, mas é muito importante ter atenção aos lados do campo, né? Que vai ser, por muito que vai passar ali a estreia do Brasil. E aí, com quem que vocês iriam? Vocês iriam. O Cauê falou que Banhas, mas para a Copa inteira, você estaria contra o Haiti, contra a Escócia também, o PPH também. Para mim, o meu favorito é o Ibanez. Meu favorito é o Ibanez também, por momento. E aquilo que o Cauê falou, a gente vai com 2 laterais corretos e nada mais do que isso, né? O Ibanez, inclusive, é improvisado. E aí, na esquerda, Douglas Santos é aquilo. É um jogador nota 6, nota 7 atacando e nota 7, nota 8 defendendo. E, cara, só para trazer uma expectativa, mais um devaneio que passou assim na minha cabeça quando o Wesley machuca. Porque na mesma semana teve a notícia que o Estevão não estava mais com lesão, né? Semana passada. Por um momento eu pensei, cara, já pensou o velho mete essa loucura e traz o Estevão para a Copa, tá ligado? Mas realmente era muito impossível isso acontecer. E voltando a falar da lateral direita, eu acho que Banhes é o principal jogador ali para jogar. E sobre a convocação do Ederson, acho que ela é acertada, até porque os outros laterais do ciclo não tiveram a confiança, não conquistaram a confiança nem do torcedor, muito menos do treinador. A gente já tem 2 jogadores para a função, que é o Ibanez e o Danilo, goste ou não, mas são 2 jogadores que atuam ali, e a gente precisava de um jogador para o meio campo. Tem pouquíssima opção ali para aquele setor. Ele levou o quê? 6, 7 meio-campistas, né? Claro que tem o Matheus Cunha que pode atuar ali, o Rafinha que vem atuando mais até como meio-campo do que um atacante, mas de ofício mesmo a gente tinha pouquíssimas possibilidades para o setor. E o Ederson, ele é interessante porque o Cauê comentou na última fala dele dessa lateral apoiada, né? O Ederson na Atalanta, ele joga, quando jogou aberto, era num sistema parecido, porque era a linha de 3 zagueiros da Atalanta, os 5 no meio campo, e ele sendo esse ala pela direita, né? Que é até mais ou menos como o Ancelotti não usava a linha de 3 do Real Madrid, mas usou muito o Valverde assim, né? Como um meia-direita, um meia-ala aberto, aqui aproveita muito bem o corredor e infiltra quando é necessário também, na recomposição e tudo mais. E também para fazer a cobertura do lateral quando é necessário, quando está no embate 1x1, o lateral e o ponta. Então eu gostei da convocação, eu acho que é um jogador tecnicamente muito bom, tanto que já foi observado pelo Real Madrid. É oficial já no United ou ainda não? Ainda não. Ainda não, mas é quase certo, né, no United? Praticamente fechado. Se um jogador um pouquinho, assim, poderia vender por mais aí para alguém. Exato. É um jogador agora nível Copa do Mundo, já há alguns anos nível Champions League e agora nível Premier League, além de tudo isso, né? Então é um cara que já foi cobiçado por muitos clubes grandes da Europa, saiu do Brasil meio desacreditado, né? Eu vi até a galera resgatando um jogo Corinthians e Fluminense lá atrás, que ele foi substituído no primeiro tempo, porque ele tentou uma caneta, um chapéu, e aí o treinador não gostou e tirou ele de campo. Mas enfim, é um jogador que eu acho que tem muito a agregar para a seleção brasileira, tanto se ele for jogar, tem que ver se ele vai jogar também, né? Porque ele está atrás na corrida ali, pela posição ele está atrás. Mas se for utilizado, ele pode colaborar tanto aberto, nesse apoio ao lateral e também no apoio ao ataque,
como também na função dele de segundo volante ali, acho que é um cara bem interessante. Por que não de primeiro volante também? A gente comentou no vídeo passado, né, que a gente não confia tanto no Fabinho para substituir o Casemiro, e às vezes nem a questão da confiança, a questão da lógica e contexto de jogo mesmo, de não fazer muito sentido substituir 6 por meia dúzia. O Ederson já é um cara diferente, né? Se ele for jogar como primeiro volante, é um cara que é bastante combativo, faz bem ali a cobertura, é muito bom nesse 1 contra 1 também na marcação, mas é um cara com uma saída de bola e uma agilidade, velocidade para puxar um contra-ataque um pouquinho mais refinada, né? É muito engraçado que o Ederson recebeu a notícia, ele estava num casamento, tava, imagino que nem contato com nada, assim, e chegou a notícia para a esposa dele, né, e ficou sabendo, foi às pressas para os Estados Unidos. Mas acho que um dos fatores que fez ele realmente ser chamado, assim, é ele ser um cara de multifunções, né, tanto primeiro volante, segundo volante, joga pelo lado do campo. Eu estava vendo, inclusive, também hoje o Maestro Júnior, ele ligou pro Gasperini para saber como ele usava mais ou menos o Ederson lá na Atalanta. Ele falou que não usava muito pelo lado, mas que ele podia quebrar o galho ali. Mas o Ederson passou a jogar mais mesmo na Atalanta pelo lado quando o Gasperini saiu, né? Mas é um grande jogador, assim, acho que muito acertada mesmo. Cara, quando fala do Mestre Júnior, eu só consigo lembrar da frase da faca, cara. Tem que girar a faca. É muito gênio, mano. É muito gênio. Sou fã dele, sou fã. Um abraço pra ele, que provavelmente vai ver isso, né? Vai ver o nosso vídeo aqui. Então, um abraço pra ele. Mas. Se não vê, é porque tá sem internet, né? Não, é óbvio, óbvio. Ou talvez seja muito atarefado, né? Acho que não deve estar fácil lá nos Estados Unidos. Mas. Falando em mudanças, assim, e um tema que vocês já trouxeram, que é a questão do ataque. Porque lá também tem dúvidas ainda, porque a gente não sabe quem vai ser o titular, né? Ou sabemos, no sábado, né? Porque o Igor Thiago ganha a chance de titular, tem oportunidades, desperdiça elas, e no segundo tempo o Endrick entra no lugar dele, faz o gol do desempate, né? Esse foi o quarto gol do Endrick na seleção brasileira, e todos os gols do Endrick, gols ou de empate ou de vitória. Então, seguindo aí mais uma vez esse carimbo aí dele, nessa trajetória dele na seleção. E aí? Quem será que o Ancelotti vai colocar? Porque tem o Matheus Cunha ainda, tá, gente? O pessoal esqueceu, mas o Matheus Cunha estava entre os favoritos aí para ser titular. Vocês acham que ele mantém o Matheus Cunha, mantém o Igor Thiago, coloca o Igor Thiago na verdade, ou o Endrick? E só dando mais um pitaco aqui, o Haaland não conseguiu fazer nada contra a Noruega, tá, gente? O Haaland, que é um cara mais... Não vou, sem comparar aqui, tá? Mas um perfil mais aproximado do Igor Thiago, demonstrou que talvez não seja o caminho ali contra o Marrocos. Mas eu queria saber o que vocês acham. Rapaz do céu, difícil, hein? Eu vou ser bem sincero, eu não sei muito bem o que esperar. Eu acho que nessa última data FIFA a gente pôde ver que esse trio de meio campo ganhou muita força, né? Eu acho que era uma coisa que praticamente o Ancelotti não havia testado muito nessa ideia. Era basicamente os dois volantes, o 4-2-4, né? Sendo que o Matheus Cunha sendo esse terceiro meio campo, né? Que é um cara que joga mais perto do ataque do que do meio em si, né? É difícil, cara. Eu gostaria muitíssimo de que o Endrick começasse como titular. Espero que ele consiga ganhar a vaga ao longo da competição, né? A gente sabe que... isso é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, assim. Eu acho que o Ancelotti vai mudar muito ao longo da Copa. Ele não vai ficar muito preso a uma coisa inicial, até porque nem tem nada para ficar preso, né? Não tem uma coisa assim que a gente olha e fala, pô, esses são os 11 assim, de confiança. Então, acho que ele vai mudando muito ao longo da Copa. Espero que o Endrick possa ganhar a vaga dele o quanto antes. Mas se eu pudesse dar um palpite, cara, eu acho que o que a gente pôde assim, ter de saldo dessa última data FIFA é que os 3 meio-campistas ganharam pontos, né? E aí, no caso, acho que todos eles, né? O Bruno, o Danilo e o Paquetá, acho que ganharam pontos.
Eu acho que o Luiz Henrique vai ficar mais para o segundo tempo. Eu acho. E, cara, eu acho que o Endrick ganhou os pontos, mas eu acho que o Endrick não vai começar como titular. O que foi? O Ryan ainda. Ryan também. O Ryan foi aquilo que o PP falou, que ele deu um puta do azar, que acabou nem jogando. Ficou pro terceiro tempo, né? Ficou pro terceiro tempo, mano. Que azar do homem, velho. Mas eu acredito, assim, que ele vai começar com esse meio campo mais forte. Então, acho que Casemiro, Bruno e Paquetá. Eu acho que o Matheus Cunha vai ser titular nesse primeiro jogo. E aí na frente ele vai de Vini e Rafinha, né? Ele não vai inventar muito, né? Sem segredo. Acho que o Matheus Cunha naturalmente caindo mais pela esquerda, né? Fechando mais pela esquerda. Acho que o Paquetá vai ser esse cara que vai fechar mais pela direita, né? Nesse 4-4-2. Com o Vini e o Rafinha tendo liberdade ali. Como você falou, né? Dessa questão, eu acho que foi muito comentado até do Haaland, né? E foi essa analogia com o Igor Thiago, né? De ter esse 9 mais fixo, mais brigador ali, de como o Haaland não teve muito sucesso, né? Nem ele, nem o Sorloth, né? Então, assim, eu acho que talvez tentar um ataque mais veloz, mais rápido, né? Mas, cara, é aquilo, assim, o Vini Júnior, a gente já comentou, né? Da questão de como a gente não consegue ter essa plena confiança nele. O Rafinha, cara, de novo, assim, deu assistência, né? Não vou falar que o Rafinha jogou mal e tal, mas, assim, acho que falta muito ainda pro Rafinha, cara. Não sei se eu sinto ele muito ansioso. Desde a última Copa eu sentia muito ansioso, assim, sabe? Com a responsabilidade e tudo mais. A gente falou, né? Comentou de como o Neymar poderia ajudar nesse sentido de, tipo, tirar um pouco o foco dos dois, mas não sei até que ponto isso vai ajudar de fato na hora do vamos ver ali, porque querendo ou não, o Neymar vai ser um cara. A gente não, né? Puxando o Neymar, né, pra conversa. Não sei como é que vai ser o Neymar, se vai estar apto, se não vai, se vai jogar quantos minutos. A gente não teve nenhum pouco dele nos amistosos, a gente não sabe nada dele. O que saiu do exame dele hoje é que ele tá fora da estreia, né? Fora da estreia, né? Já ele vai voltar. Só que a gente conhece os prazos do Neymar, né? Contra o Haiti, entende-se terceiro ou playoffs. Mas aí as informações são de que ele está focado como nunca esteve. Então, será? Tem essa, né? Tem isso também. Como é que pode, cara? Meu Deus do céu, como nunca esteve. É até preocupante essa notícia, né? Porque como é que ele estava nas outras Copas, então? O que era mais importante do que a Copa naquela época? Exatamente o que eu pensei. Assim, o que era? Naquela época você estava fazendo o quê ali? O que aconteceu até então na carreira dele, ele não estava 100%. Agora... Agora vai, gente. Mas é isso, eu acho que vai ser um meio campo mais fortalecido, os três meio campistas. Acho que o Matheus Cunha vai ser esse quarto meio campista. Vini e Rafinha na frente, né? A defesa que a gente falou, acho que o Douglas Santos vai ser o titular, né? O Alexandro começou contra o Panamá, se não me engano. Mas o Douglas Santos participa de gols nos 2 jogos, né? Ele dá assistência pro Paquetá no jogo contra o Panamá. Nesse segundo jogo, ele faz a pressão que rouba a bola no gol do Endrick, né? Participa bem. O Ibanez na direita foi, como eu falei, acho que foi bem essa questão da pressão. A gente pode ver o Ibanez ajudando bastante. Então, eu acho que é isso, sem muito segredo. Mas espero ver muitas mudanças aí ao longo da Copa, porque é aquilo. Acho que o Ancelotti não vai ficar preso ao que não vai dar certo. Eu duvido muito que o Brasil vai sair atropelando todo mundo. Eu acho que o Brasil vai ter suas dificuldades, então ele vai ter que ir mexendo muito bem, com inteligência, no decorrer da competição. PP, eu queria entrar especificamente no Endrick, porque eu sei que você é um dos meus, que é um grande defensor do Endrick. O Endrick, quando foi na comemoração lá, parecia que o número dele da camisa tinha mudado do 19 para o 10, para você ver quanto esse moleque tem estrela. E aí eu queria saber por que tanta resistência com o Endrick, assim. E eu digo no geral, eu digo por onde ele passa em clubes, seleção. O Endrick sempre entrega, mas parece que sempre tentam meio que enjalar ele, sempre meio que conter ele ali. Ou ele é muito jovem, ele tem que aprender, o Endrick é para a próxima Copa. Não, gente, o Campos está falando que ele é para agora já. E eu queria entender de você, assim, por que você acha que tanta resistência assim com ele às vezes? Caduzão, eu queria ter essa resposta, cara. Eu também não sei, não consigo entender, porque a idade, e a maior da idade dele é o cara da Espanha, há pelo menos 2 anos, conquistou uma Euro, sendo o principal jogador de uma seleção campeã mundial,
E sabe, então, um dos principais campeonatos de seleções do mundo. Talvez o segundo mais assistido, mais prestigiado. Só perde para a própria Copa do Mundo. Então, assim, não consigo entender. Ele já se mostrou extremamente eficaz. Não é mais um cara útil, né? É um cara fundamental hoje para a seleção brasileira. Eu acho que a gente não consegue imaginar um jogo que o Endrick, pelo menos, não vai entrar, sabe? A gente precisa muito dele. E até pro jogo contra o Marrocos, eu acho que ele se encaixa perfeitamente no que o jogo perde, no que o jogo pede. Porque, assim, ali na linha defensiva, os principais jogadores do Marrocos é o Mazraoui e o Hakimi. Dois jogadores pelas laterais, né? Mazraoui lateral esquerda, Hakimi lateral direita. E o Marrocos tem esse jogo muito aprofundado, né? Com bastante apoio ali nas extremidades. Cara, se você tem um centroavante que, além de ocupar aquele espaço pelo meio, pelo miolo ali do campo, ele também cai para as pontas, você segura demais esses dois jogadores. Pelo lado direito não precisa nem de um outro, né? Porque só o Vini já é um cara que vai causar pesadelo em qualquer lateral do mundo. Então o Vini já dá uma contida nas subidas do Hakimi. Isso aí é inevitável, todo mundo sabe disso. Agora, pela direita, como o Rafinha não cai tanto assim, como muito provavelmente o Luiz Henrique vai ser banco, como o Cauê falou, o Ryan hoje nem é cogitado para ser titular, e pô, se entra com o Rafinha e o Endrick, em algum momento, algum dos dois estaria ali naquele setor, também impedindo o Mazraoui de subir sem freio, sabe? Então, eu acho que ele seria uma grande opção. Claro, porque ele é um craque, é um moleque de 19 anos que é um fenômeno e pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento e decidir o jogo, mas também para conter essas subidas dos laterais do Marrocos. E ali também você já dá uma boa minada do que a equipe africana tem de melhor, né? Que é esse jogo rápido que eles realmente são. Eles têm uma ligação direta muito, muito forte, assim. É uma equipe que tem que tomar cuidado. E eu acho que o Endrick entraria muito bem para. Se encaixa muito bem com o contexto do jogo. Eu entraria com ele titular, já falei isso nos 2 episódios que a gente gravou, mas nesse momento eu tenho a mesma impressão do Cauê. Eu acho que o Matheus Cunha volta para a vaga. Só seria diferente se o Igor Thiago, que foi o titular contra o Egito, fizesse um gol ou fosse melhor na partida, sabe? Como isso não aconteceu, eu imagino que o Carleto vá com o Matheus Cunha ali no setor e o Endrick fique para o segundo tempo. Inclusive, eu acho que agora o Igor Thiago estava na frente do Endrick e voltou uma casinha, tá? Eu acho que para o segundo tempo o moleque já é o primeiro a ser acionado ali. Eu acho que hoje ele é o 12º jogador, inclusive. Que já é um salto, né? Porque antes ele não ia nem ser convocado, muita gente comentava, né? E aí é convocado, aí fica sem jogar, não sei o quê. Hoje eu acho que ele é a primeira opção do banco de reservas, pelo menos. E aí, passando a bola pro Cauê também, porque o Endrick, além de, claro, entregar gols, ser um cara decisivo também, eu vejo ele como um cara, inclusive a gente chegou a falar isso, né? Não sei se eu vi em algum lugar, ou se a gente falou mesmo aqui, mas é um cara que ele não tem medo, ele vai para cima, ele toma a iniciativa das jogadas, ele vai em busca do gol mesmo, sabe? Sei lá, pega a bola, chuta, pega a bola, vai pro gol. É uma coisa que eu sinto falta às vezes também nesse time. Então acho que a importância também de ter um cara como o Endrick como sua principal opção, assim, como alguém que você pode confiar ali, que com certeza vai mudar a história de um jogo. Claro que também são muito contextos, né? Porque digamos que o Endrick ganha chance como titular, aí o contexto do jogo é diferente, porque tá começando, enfim, todos os jogadores ali estão ainda meio que se entendendo ali o que está acontecendo dentro de campo, mas eu acho que é importante assim, de ter um cara que vai para cima mesmo. Não sei se você concorda, mas eu sinto falta disso em muitos jogos da seleção. Pô, 100%. Eu ainda que... Tanto que as pessoas, né, desde o jogo contra o Panamá, falavam muito disso, nós queremos ver o time reserva. A gente quer ver o time B. Por quê? Porque é o time do Endrick, o time do Ryan, o time do Luiz Henrique, que são esses caras incisivos, né? Esses caras que não têm a pressão em cima de si, como, por exemplo, tem o Rafinha e o Vini, acho que isso pode prejudicar um pouco os dois, né? Jogam mais leves e tem essa questão de ser incisivo, de ir pra cima e tal. Então, eu concordo 100%. Nessa questão, acho que foi o Pedro que falou, né,
do Igor estar um pouco à frente até então, aí no último jogo o Endrick ter passado à frente, né? Eu concordo. E isso para mim é uma coisa que, cara, na boa, acho que era pro Endrick estar muito à frente há muito tempo, assim, né? A gente vai lembrar, né, a gente acabou até publicando da primeira data FIFA, da primeira convocação do Dorival, que foi justamente para um páreo duríssimo, né, naqueles amistosos contra Espanha e Inglaterra, e o Endrick, garotão de tudo, 2 anos mais novo, né, em relação a hoje, fez gol nos 2 jogos, né? Foi importante, fez o gol da vitória, né, contra a Inglaterra, fez um dos gols contra a Espanha. Então, assim, em pouco tempo, ele é um moleque diferente, ele tem muita estrela, então eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente olha para uma possível trajetória de Hexa, né, e é inegável que a gente imagina o Endrick sendo importante em algum momento, tendo um gol importante, fazendo uma fumaça, então eu acho que assim, é aquilo, é uma pena que ele esteja atrás, assim, eu imaginava que ele fosse estar mais à frente nesse momento, mas é isso, assim, é que na frente ali a gente vê que o Ancelotti dá prioridade hoje para o Rafinha e Vini, são caras que tem na hierarquia estão mais acima, né, são mais experientes, já tem Copa do Mundo nas costas, então ele pode dar essa prioridade, mas eu imagino que dê para jogar os 3 tranquilamente, assim, cara, até nesse esquema que ele começou agora no jogo contra o Egito, né, de o Rafinha e o Vini poder cair um pouco mais pela esquerda, o Endrick poder jogar onde o Igor Thiago jogou, e aí até pela direita, né, eu comentei do Wesley, que não teria esse cara, eu acho que o Ederson pode ser esse jogador, né, lógico que assim, vocês já comentaram, né, o Ederson acabou de chegar, então é difícil a gente imaginar ele pulando tantas casas, assim, já ir, né, entrando na frente dos outros jogadores, mas imaginando alguém que possa preencher esse lado direito, assim, eu acho que ele poderia ser o nome certo, né? Porque ele consegue preencher esse corredor direito como melhor do que qualquer um dos outros meio-campistas, né? Que não estão tão acostumados. Então, eu gosto da ideia, mas assim, cara, na boa, eu tô ansioso pro momento que o Endrick vai virar titular, né? Mas, assim, só um comentário, é o que o Cadu comentou, né? Do contexto, né? Assim, às vezes o moleque começa jogando, não vai tão bem. Uma coisa que a gente falou, né? Da Copa América, puxando na Copa América, né, de como a gente ficou pé da vida com o Dorival, porque o Dorival não colocava, todo mundo pediu o Endrick, ele nunca colocava o Endrick. Aí quando chegou no jogo contra o Uruguai, no mata-mata, que era o jogo mais difícil, que já tinha tudo ido pro brejo, assim, o Brasil não jogando nada, aí ele coloca o Endrick para jogar. Então assim, se for para jogar o cara no fogo, aí fica difícil, é um contexto meio desfavorável, mas eu acho que ele é um moleque que mesmo assim, num contexto de mata-mata, assim, se colocar ele para jogar, ele vai somar muito, porque é aquilo. Personalidade é uma coisa que o Endrick tem de sobra. Essa questão de ele não entrar como titular prejudica bastante até a própria seleção brasileira, porque, cara, quantos minutos será que ele jogou com o Vini na seleção, sabe? Porque quando ele entra, normalmente o Vini sai. Quantos minutos ele jogou com o Rafinha? Quantos minutos ele jogou com o Bruno Guimarães? É uma coisa que influencia bastante. Eu estava até vendo uma estatística, ele tem 2 vezes mais o número de gols do que o número de partidas iniciadas como titular pela seleção brasileira. Isso aí é realmente surreal, né? O moleque vem do banco, faz muito gol, mas não ganha a chance de ser titular. E isso pode ser prejudicial para a equipe lá na frente. Essa questão do Ederson não pular os degraus, né? E passar na frente de quem já estava ali muito antes, eu acho muito improvável acontecer também. Mas a gente teve o caso do Kleberson, né, em 2002, que é um cara que não fez parte ali do ciclo, foi convocado meio que de última hora, virou titular e a história foi escrita, né? Se for para isso acontecer, que aconteça novamente. É o que a gente foi pelo último episódio, né? Fantástico. A gente tá pensando em quem vai ser o Raí e o Juninho Paulista dessa vez, né? Porque sempre tem esse cara que chega como titular e perde a vaga e outro assume e vira um cara importante, né? Então, assim, vamos ver quem pode ser, né? O caso foi o Kleberson, em 94 foi o Mazinho, então pode ser, né? Não sei. Acho que tem muitos jogadores que a gente olha pro banco, assim, que podem ser esse cara que a gente espera que entre, né? Talvez até possivelmente o Neymar, por que não, né? Qualidade tem, né? Vamos ver se Já pensou? fisicamente o bicho vai. Pode ser. O Zinho da vez é o Neymar. Como a gente nunca, espera né? que seja, né? Vamos ver. Não, mas é muito legal também, porque realmente essa história do Cleberson, eu vejo muito direto o Vampeta falar, né? Que teve um jogo Brasil e Islândia que só foi jogador que jogava no Brasil, mais alguns que eram já meio que parte ali da seleção. E teve cara que sacou bastante, que foi o Carlos do Cleberson, acho que o próprio Kaká, que estava muito jovem ainda, começando, e gente que estava no dia nessa lista, como o Alex, ficou de fora. Então,
importância também desses momentos, assim, principalmente na Copa do Mundo, né? E aí me relembrou também da entrevista agora do Ancelotti, né? Que também perguntaram para ele, o time sempre, quando parece que muda, os jogadores que entram bem, dão uma diferença, você pretende mudar o time durante a Copa? E aí ele deu uma bela enrolada em quem fez a pergunta e falou assim, não, a gente tem um time muito bom, a gente tem vários jogadores assim que podem entrar, ocupar bem a posição, eu gosto muito do meu time, enfim, deu essa fugida aí da pergunta. Mas eu também acredito assim que não é um perfil do Ancelotti morrer abraçado com uma ideia, né? Como a gente viu nas últimas Copas com o Tite, como a gente viu em 2010 com o Dunga, como a gente viu também em 2014. Acho que espero e acredito que não vai se repetir, porque o Brasil, acho que realmente, quando a gente não fica preso assim, as coisas fluem melhor. Muitas vezes acabam em taça para nós, né? Cara, só para comentar uma parada que eu vi hoje de manhã e fiquei abismado assim com a estatística, que desde 38 todas as seleções que eliminaram o Brasil foram top 3 da Copa. Vocês viram isso Bizarro. aí? Não sabia disso, bizarro. Cara, um absurdo, né? Ou seja, elimina gente que você tem uma medalha para levar para casa, tá ligado? É surreal mesmo, velho. Aí eu fico pensando, talvez a gente não viva um marasmo tão grande, não, cara. Porque a Será gente que sempre perde pra campeã, para vice-campeã, pro terceiro, sabe? a gente é mal acostumado? É, talvez seja. De que falar? Não, eu falo que a gente aqui, nós três, não somos muito bem acostumados, não, né? Mal acostumados, no caso. Óbvio. A gente o meu avô viu o Pelé, meu pai viu o Romário e eu vi o Richarlison. É tipo isso. Perfeito. Mas, assim, esperamos ficar mal acostumados também, porque eu quero ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, né? Não seria mal, não. É loucura você pensar que em 94 campeão, 98 final e 2002 campeão de novo e o pessoal aí que viveu essa época assim, esses sim realmente foram mal acostumados, assim, quem dera a gente pudesse viver Se isso. não ganhar Né? esse ano, vamos pro maior jejum da história da seleção, né? Mas é Nós maior temos ser. exato 24 anos, que foi entre 70 e 94. Caso não vençamos nesse ano, vamos para 28 anos de jejum aí, vai ser o maior tempo sem vencer. Maior jejum. Pô, é um cara formado, pai de família já, tá ligado? 28 anos é muita coisa, velho. Mas Pô, pensando bem, doideira, assim, velho. eu tava fazendo um cálculo parecido desse com a Itália, né? Porque tem um garoto de 12 anos que nunca Pô, viu a é Itália uma numa Copa. doideira. Isso aí. Não, isso aí é mais triste ainda, né? Nunca vi uma Copa, cara. Então, nunca viu nada. É surreal, velho. Ah, a gente mesmo, pô. A gente tem lembrança da Itália em 2 Copas do Mundo só. Exato. E 2010, nessas 2 Copas não passou da primeira fase, né? Desde que foi campeão, não passou da primeira fase, mas. É verdade. Ridículo. Foram 2 campanhas completamente vexatórias, assim. A do Brasil, então, é um negócio de louco, né, cara? Ah, O não. grupo da Costa Rica. É uma Costa Rica, coisa Uruguai, de maluco. Inglaterra. É. Passou os maiores, né? Concordo. Sim. Você foi muito bem nessa. Mas vamos agora, já que a gente falou da seleção brasileira, vamos falar agora do nosso adversário no sábado, às 7 da noite, no MetLife Stadium, em New Jersey, que é Marrocos. Marrocos jogou no último domingo contra a Noruega, empatou por 1-1. Os primeiros 10 minutos foram loucura, assim, loucura. Da Noruega não, perdão, de Marrocos pressionando lá no alto, sufocando a Noruega, não dando, sabe, nenhum respiro para a saída de bola dos noruegueses e teve oportunidades até sair o gol do Brahim Dias. E aí eu queria saber de vocês, assim, e depois, né, depois ao longo do jogo, logicamente, como é pré-copa, né, o jogo foi baixando o ritmo e os jogadores meio que foram se poupando, e no segundo tempo teve um batalhão de trocas, assim, entrou uns 10 de uma vez ao longo do segundo tempo, e aí a Noruega depois empatou o jogo. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, quais pontos a gente tem que ter atenção com o Marrocos e se vocês acham que pode incomodar muito, assim, a seleção brasileira, porque Marrocos daqui para frente, o Marrocos vai ser um dos adversários mais
mais complicados assim do Brasil. E logo na estreia, né? Então eu queria saber aí quais pontos a gente tem que ter atenção, quais jogadores a gente tem que observar dos marroquinos, né? Brahim Dias, Hakimi, vocês já falaram de outros também. Falem pra gente sobre essa seleção aí que nos tribunais conseguiu o título da Copa Africana depois de muita confusão. Roubaram meu Senegal, velho. Absurdo. Mano, eu acho que, especialmente essa questão da pressão, né, que a gente pôde ver muito desse início de jogo do Marcos, como você bem comentou, né? Acho que esse começo de jogo foi meio assustador, porque Noruega estava bem abafada ali, era uma pressão muito grande, forçando erros, e como a gente já vem falando, né? A gente teve esse exemplo do Marquinhos, que a gente fica com o pé atrás, e o próprio Casemiro também é outro cara que às vezes a gente fica com o pé atrás, então tem que tomar cuidado com essa pressão, e principalmente com os lados do campo, né? Então, onde estão os principais jogadores. Lógico que o lado esquerdo agora, né? A gente não sabe como é que vai ser, né? O Mazraoui e o Ezazzoli acabaram saindo machucados, né? Então pode ser um desfalque muito grande, né? 2 desfalques, mas especialmente o lado direito de ataque, né? Com Hakimi e Brahim Dias, certamente é o ponto de maior cuidado ali, que é onde, né, tá o nosso querido Douglas Santos ali, então tem que ter um cuidado muito grande. Acho que, como a gente sempre fala, né, o Ancelotti ele se adapta muito de jogo a jogo, então acho que certamente o Casemiro vai ter que dar um apoio muito grande ali, e aquele jogador que vai marcar pela esquerda, que até acho que talvez seja um motivo a mais para ele começar com o Matheus Cunha, né, que é um cara que fecha pela esquerda, e que é um jogador que marca muito, né, nesse momento sem bola, então eu acho que é o principal cuidado, assim, esse jogo rápido, essa transição rápida, especialmente né, pelo lado direito ali, onde estão os principais jogadores, e essa pressão, especialmente no início do jogo, né, que o Brasil tem que tomar cuidado para não ser surpreendido ali, né, principalmente os jogadores da construção do Brasil, quando for receber essa bola de costas, assim, pode ser um momento perigoso, mas é isso, assim, eu acho que, lógico que a gente tem que tomar o máximo de respeito, todo o cuidado ao Marrocos, né, o Marrocos está a 29 jogos de invencibilidade, uma invencibilidade absurda, mas assim, a gente tem que entrar com a confiança de que nós somos o Brasil e nós somos melhores que os caras, né? Então, assim, é um jogo que se a gente ganha já dá uma confiança absurda, né? Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que é um jogo que a gente entrar com confiança, porque nós temos condições de vencer sim. E aquilo, né? Principalmente no nosso segundo tempo, né? Que vem, geralmente o começo do segundo tempo do Brasil vem sendo bom. Eu acho que é um momento para a gente olhar com bons olhos ali, talvez o Brasil possa ter um início de segundo tempo promissor ali, já talvez garantir um resultado positivo. Eu vou muito nessa linha também. Tem que tomar cuidado com essa marcação, pressão do Marrocos, como você bem comentou no primeiro tempo. Fez um sufoco danado em cima da seleção norueguesa. E, cara, eu até defendi o Endrick ser titular por conta da questão do Mazraoui e do Hakimi ser os pontos fortes, mas tem isso, né? Mazraoui é um dos machucados, junto com o Ezazzoli. O que eu vi até agora é que o Ezazzoli tá fora da Copa, né? O Mazraoui eu não vi muita coisa, inclusive nem definiram o que é a lesão dele, porque foi na parada técnica, né? Ele comenta ali com a comissão que ele sente alguma coisa e simplesmente sai. O Ezazzoli a gente sabe que foi uma pancada, uma disputa ali, tem atendimento no campo, com foco principal ali no joelho, então realmente deve perder a Copa do Mundo mesmo, e é um desfalque muito grande, mas ainda tem algumas peças que dão medo, né? O Hakimi, mesmo sendo lateral, é um cara que apoia muito bem, faz muito gol, dá muita assistência, é quase um atacante pela direita, quando na descida, né, na descida ao ataque. Tem também o Saibari, o centroavante, que é um jogador interessante, que ele até tem uma origem mais vindo de trás, né? Um pouco parecido com o Matheus Cunha também, já jogou no meio campo. No PSV, no campeonato holandês, tem 15 gols, são números até expressivos, embora seja um campeonato de um nível um pouco abaixo das principais ligas, mas tem 3 gols na Champions também, é um cara para ficar de olho. Brahim Dias é um jogador tecnicamente acima, a gente conhece ele, assiste sempre em Liga dos Campeões, em La Liga, é um cara que tem que tomar cuidado, tem um chute muito bom de fora da área, consegue arrumar um passe também fora da caixinha. A gente não está falando de um gênio, assim, mas é um jogador acima da média, né? É um camisa 10.
é um camisa 10 que falta em muitas seleções. O Marrocos tem um que apesar de ser espanhol, escolheu defender as cores marroquinas. Tem o Onaí também, que é um jogador de bagagem, né? Jogador de Premier League, é um volante bem interessante. É o famoso box to box, apoia muito bem, mas também tem uma marcação muito boa. E para mim, cara, talvez o principal jogador ao lado do Hakimi, que é o Bono. É um goleiro de nível surreal. Eu acho que ele é um dos melhores do mundo e só não tem esse crédito porque ele está escondido na Arábia. Se não, porque, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, ele foi jogar, fez partidas monstruosas. A defesa que foi a maior que eu vi na minha vida, juro, foi a maior defesa que eu vi, que é aquela contra o City no chute do Savinho. É uma coisa assim, é um improviso e uma qualidade de saber exatamente o movimento que vai executar ali na hora que é um absurdo mesmo. E na Copa do Mundo também ficou em evidência, defendeu pênaltis importantes, fez defesas milagrosas. Então, um jogador grande, é um goleiro de momentos decisivos, momentos importantes. Então, é outro ponto ali que, cara, tem jogo que é difícil fazer gol em goleiro meia boca. Contra o Bono, então, tende a ser um nível de dificuldade um pouco elevado. O Bono vai ser realmente um dos goleiros subestimados aí do futebol. E vai realmente dar muito trabalho. Assim, só dando a informação certinha, né? O Messi, ele tem muita chance de ser cortado, né? Pode ficar um tempo maior fora. O Mazraoui tem chance de voltar ainda, então ainda não saiu não divulgaram, né, o que foi a lesão dele, mas mas deve ficar fora contra o Brasil, né? Contra o Brasil não joga. Contra o Brasil é fato que não joga. Então pega todo aquele argumento contra o Endrick que eu falei e só muda que é o seguinte: vai estar vazio ali, vamos para cima então. Pra cima deles. Não tem que segurar ninguém, vamos para cima ali. A gente elogiou muito o time do Marrocos, né? Que de fato tem um time bom, tem grandes talentos, mas assim, não é um elenco muito farto, né? Então, assim, a perda do Mazraoui, por exemplo, não consegue repor com qualidade, o Ezazuli, mesma coisa. Então, assim, desce muito o nível ali dos reservas. E só uma curiosidade, né, sobre o treinador, né, que eu não sei se virou uma superstição aí do Marrocos, né, porque na última Copa, que foi a melhor desempenho deles na história, eles trocaram de treinador poucos meses, né, da Copa, entrou o Walid Regragui, e dessa vez foi a mesma coisa, né, o Walid Regragui saiu, entrou o nosso querido Mohamed Ouarbi, que era o treinador do Sub-20 do Marrocos. Então, assim, mais uma vez trocando de treinador aí pouco tempo da Copa, vamos ver se vai funcionar, e a Espanha já fez 1-0. 1-0 Peru. Cara, mas essa questão do banco é realmente o Marrocos não tem muitas opções. Eu acho que a única mais interessante assim é o Anabat, né? Que é um jogador de top ligas, né? Já jogador de Premier League, hoje defende o Real Betis. Caiu um pouco o nível. A gente esperava que ele fosse dar um salto, né? Foi pro United e tudo mais, não deu esse salto, mas... a gente nunca mais viu aquele nível da Copa, a gente nunca mais viu ele demonstrar, né? Ficou, até viralizou na época aquele desarme em cima do Mbappé e tudo mais, que ele ganha do Mbappé na corrida, dá um baita carrinho, mas ainda assim é um jogador que é um coringa ali, né? Se precisar, tem um cara experiente que entende o peso de uma Copa do Mundo ali no banco, então pode ser bastante útil também. Marrocos tá passando, né, por uma... Vocês comentaram, né, do treinador, Marrocos está passando por uma mudança, né? Que é tanto de estilo de jogo e também de elenco mesmo, porque esse treinador que está agora foi o treinador que foi campeão da Copa do Mundo Sub-20, então eles estão aproveitando muito dessa geração já para emendar aí nessa sequência de bons resultados que o Marrocos tem tido assim, em competições grandes, né? Só dando talvez um possível panorama aqui de quem pode entrar, pelo lado na lateral, né, no lugar do Mazraoui, pode ser provavelmente o El Ouhad do Genk, e no ataque tem opções como o Taub, tem o Raim também. Aí se quiser mudar mais assim o estilo de jogo, tem um outro centroavante que é o El Kaab, enfim, são possíveis aí nomes que Marrocos pode entrar aí contra o Brasil. Mas é isso. Temos sobre Marrocos. Vai ser
um grande jogo, sem sombra de dúvidas. Acho que o adversário mais difícil do Brasil no grupo, né? Vocês querem dar mais um pitaco aí sobre esse Cara, jogo? a Noruega também é um possível adversário do Brasil, né? É verdade. Nas oitavas, se eu não me engano. Nas Oitavas oitavas. ou quartas. Isso. Isso. Cara, achei uma equipe assim. Todo mundo fala que pode surpreender e tudo mais, mas eu acho que é principalmente olhando os nomes individuais, né? Que tem alguns jogadores que realmente são acima da média. Mas até o momento achei comum. Comum da bola, assim. Claro que é competitiva, é Copa do Mundo. A gente sabe que todos os jogos são difíceis, mas até o momento eu não vi nada demais. Tem que ver se o treinador vai conseguir potencializar o Haaland também, né? Que isso aí já seria um grande passo para a equipe norueguesa. O Odegaard, que fez um final de temporada um pouco ruim, mesmo o Arsenal sendo campeão de Premier League, chegando em final de Champions, ele perde a vaga ali também, muitas vezes, né? Começa jogos no banco, tudo mais. Parece que ganhou um gás novo para a Copa, faz o gol, inclusive, contra Marrocos. A gente ficou até pensando como é que ia ser esse esquema da Noruega, porque tem muitos centroavantes e falta um pouco de composição ali no meio campo, nas pontas. O Nusa ganhou a vaga, um pouco mais aberto pela esquerda, né? Ele foi com Haaland e Sorloth. Até me surpreendeu não ter iniciado com o Oscar Bob, eu achei que seria a opção, por ser um jogador até um pouco mais móvel que o centroavante Atlético de Madrid. E ali no meio campo foi o Berg e o Arnold. Berg e o Ausnes. Confesso que não conheço o futebol dele. Jogador do Benfica. Ah, conheço sim, na verdade. Lembrei agora. Jogador segundo volante. Mas só que o Berg também é outro jogador já nível Premier League, com um pouco mais de rodagem, né? Jogador interessante também, volantão, primeiro volante. Então, assim, é um time médio que eu acho que não vai dar muitos sustos, não, caso a gente venha enfrentar. Eu imaginava também que até o próprio Strand Larsen poderia entrar, né? Que fez gol contra a Suécia, né? Mas realmente, eu tô muito curioso, porque um dos assuntos da seleção norueguesa tá sendo o calor, né? A questão do calor, pelo que deu para perceber, assim, nesse jogo ele já sofreu um pouco também com o forte calor que lá nos Estados Unidos é começo do verão, né? Então, as partidas vão ser muito, muito quentes. E o treinador tava discutindo isso, né, nas coletivas, que talvez seja um fator aí a ficar de olho. E vamos ver, né? Calma aí, eu ia comentar sobre os outros times rapidão. A Escócia teve uma perda grande do Billy Gilmore, né, que era o meio-campista, que foi muito sentida. Não sei se a gente vai ter muita dificuldade, não, né? Se a gente for pegar os últimos amistosos aqui, nos confrontos mais difíceis, eles acabaram perdendo, né, para Japão e para Costa do Marfim. E acabaram vencendo os últimos 2 jogos, mas já bem mais acessíveis, né? Contra a Bolívia e contra a Curaçao. Meteram 4 em ambos os jogos, mas é aquilo, são confrontos mais acessíveis. E o Haiti, cara, eu confesso que eu até fiquei um pouco surpreso, não que o Haiti tenha feito grandes vitórias e tudo mais, mas assim, o Haiti fez jogo duro, né, perdeu de 1-0 para a Tunísia, empatou com a Islândia 1-1, ganhou de 4-0 da Nova Zelândia e perdeu de 2-1 para o Peru, mas assim, não estou dizendo que, nossa, o Haiti vai oferecer um grande perigo ao Brasil, ou, nossa, o Haiti é uma seleção perigosa, mas eu lembro muito daquele jogo do Haiti na Copa América, né, que o Brasil teve há alguns anos atrás, eu lembro 2016. do Coutinho, foi 2016, né? Foi acho que 7-1. 7-1. Um placar assim, uma coisa bem elástica, assim, então a gente via, né, o Haiti, assim, muito inferior, né, uma seleção muito, muito frágil, e talvez eu acho que, assim, as pessoas podem entrar, né, o Brasil pode entrar nesse jogo, as pessoas achando que o Brasil vai deitar e rolar, assim, nesse nível. Eu não acho que vai ser tão fácil assim. Lógico que, assim, espero uma vitória do Brasil sem muitos problemas, mas não acho que vai ser um jogo pra gente meter, tipo, 6-0, assim. Eu acho que vai ser um jogo pode ser um jogo mais duro, mas é isso, assim. Aquilo, o Brasil, pra mim, grupo para passar com 9 pontos. Lógico, assim, Marrocos a gente sabe que vai ser um jogo mais difícil e tudo mais, mas é um grupo que dá para fazer 9 pontos tranquilamente. Não, e falando especificamente desse último jogo contra o Peru, o Haiti, eu diria que amassou o Peru, assim, grande parte do jogo. Acho até
não tem como a gente falar injusto, mas acho que não merecia sair com a derrota. Acho que merecia sim sair com um resultado a favor, né? E para mim, uma das grandes surpresas, assim, porque esse jogo eu não esperava. Contra a Nova Zelândia também imaginava que seria um jogo mais parelho ali, né? Mas não foi o que a gente viu. Então, eu acho que também sigo nessa linha, assim, de que o White talvez não seja essa grande facilidade toda. Ou, como alguns preferem dizer, não tem mais bobo no futebol? É isso? Cara, é aquilo, né? A Nova Zelândia é uma equipe fraca, mas, pô, 4-0, o Haiti fazer um 4-0 numa equipe de Copa do Mundo é um placar muito relevante, né? Dá para ver que tem ideias, tem jogadores diferentes. O Lacroix talvez tenha sido um dos grandes destaques, né? Que a galera, que caiu nas graças da galera. Então, assim, é um time que tem que tomar cuidado. Mas é aquilo, o Brasil deve ganhar sem muitas dificuldades. Cuidado é mais para não passar um vexame, empatar a partida, não sei. Não, só para comentar dois times que jogaram contra a Nova Zelândia recentemente, né? A Inglaterra jogou anteontem, ganhou de 1-0 só. E a Noruega empatou contra a Nova Zelândia. Então, assim, ganhou de 4 da Nova Zelândia. É o que eu tô falando, não tem mais bobo no futebol. Lógico, não estou falando que o Brasil não é favorito, que o Brasil não tem que ganhar, legal. Mas, assim, não é para chegar assim, vamos chegar e ganhar de 8-0, 7-0, que vai ser brincadeira, não. Tem que jogar a bola para ganhar, senão vira aquela Copa do Mundo de 18, né? Que a gente estava falando até recentemente daquela fase de grupos, aí, pô, primeiro jogo empata, segundo jogo Costa Rica, pô, tranquilo, aí começa a ir pro segundo tempo 0-0, você fica nervoso e tal, então assim, ainda mais que o Brasil tem a pressão toda em cima de si, né? Então, assim, se as coisas não começarem a acontecer, talvez essa pressão engrandeça e aí ficam, né, os jogadores ficam um pouco mais ansiosos, então assim, é tranquilo, mas assim, o Brasil precisa jogar a bola para mostrar a superioridade que tem. É isso, fechadíssimo com você. Mas já que você já falou aí de outros amistosos pelo mundo, só dando uma passadinha rápida aí pelas seleções da Copa do Mundo. Como a gente já falou aqui, parcialmente, a Espanha, estamos gravando de noite, né? A Espanha está ganhando do Peru por 1-0, ou do Oyarzabal. Hoje também a Holanda ganhou do Uzbequistão, mas ganhou sofrido, ganhou no finalzinho, assim, teve jogador expulso. Foi Essa Holanda aí. A Holanda já tinha perdido para a Argélia. Possível segunda fase do Brasil, improvável, né? Provável assim, né? Pode ser, se ficar em segundo grupo. O Memphis não jogou, provavelmente não vai estar. Não jogou os últimos 2 jogos, não vai estar apto nesse início de Copa assim. É um time que vem dando uma rateada, não vem jogando muito bem, não. Koeman é fraude, tá? Desde a época do Barcelona. É fraude. Mas também tivemos a Colômbia ganhando de 2-0 da Jordânia. Marrocos e Noruega, a gente falou aqui 1-1. França ganhou de 3-1 da Irlanda do Norte, com belos gols. Hat-trick. Do Olise aí, o nosso homem marra aí, que mais uma vez desfilou em campo. No sábado Bruno Guimarães mandou em direta para ele, né? É verdade, falou, nós temos 5 Copas do Mundo, Olise. Você baixa a bolinha aí. Calma aí, papai, tá chegando agora. Sabe nem falar francês, quer ser marrento. Olha o cara, velho. O Henrique fala francês melhor que ele. O Henrique fala muitas línguas, inclusive, tá? Mas vocês têm impressão, e aí eu já quero abrir com vocês, assim, que parece que a França, durante o ciclo, assim, vai no modo econômico ali. Vai, faz o que precisa, faz o necessário, mas chega perto dessas grandes competições, chega perto de Euro, chega perto de Copa, os caras começam a jogar muita bola, os caras começam a sabe, ter a fome ali. E hoje eu vi isso também, assim, uma França bem diferente do jogo que foi contra a Costa do Marfim, né, que acabou perdendo. Queria saber de vocês aí dessa França. Os caras começam... Cara, eu acho que até, tirando o 18, né, que realmente é uma grande Copa, se bem que na primeira fase tem um jogo ali contra a Austrália, que é meio estranho também, mas assim, 18 é uma boa Copa do Mundo, realmente tem algumas grandes partidas, além da final, né, a final um baita jogo individualmente de todos os atletas praticamente que estavam ali, contra a Argentina também, um dos maiores jogos dos últimos anos de Copa do Mundo.
Mas em 2022 começa meia boca, né? Acho que além da decisão, a única grande partida assim, quer dizer, a própria decisão, né? Um jogo bem ruim no primeiro tempo e até grande parte do segundo, e aí o Mbappé tem os lapsos ali que um craque tem e decide ali empatar a partida com um hat-trick. Mas, além disso, acho que só a partida contra a Polônia, né, que é a mais lembrada, assim, que o Mbappé destrói também. Depende muito desses caras, né? E dessa vez tem mais do que uma. A gente vai, sempre comenta o elenco da França, tem muitos jogadores diferentes. Vai com o Mbappé, vai com o Olise, Doué, um cara extremamente decisivo também. Até jogadores do banco, né, que a gente citou como Cherki, que é um cara fora da curva tecnicamente. Então, a França eu acho que tem muito disso. Eu tenho a frase, né, que eu sempre uso para defender alguns absurdos que eu quero que sejam convocados, como, por exemplo, a minha teoria que o Ganso deveria ter ido para todas as Copas desde 2010. Eu falo, cara, a Copa do Mundo se ganha com os diferentes. E é muito raro mesmo você encontrar alguma Copa que não tenham jogadores tecnicamente acima como destaque. 2010, o título é decidido por um gênio, que é o Iniesta. 2006, na semifinal, é decidida pelo Del Piero. Propriamente na final, o Zidane dá uma cavadinha, dá errado depois, é verdade. E ali talvez tenha sido até um pouquinho de uma Copa um pouco mais tática, né? Que a defesa da Itália era uma defesa muito boa, muito bem armada. 2014 é uma outra Copa um pouquinho mais tática, mas 18, assim, técnica, é superioridade, é qualidade que se sobressai, é uma seleção com fenômeno Mbappé e dois jogadores muito acima da média, que é o Griezmann, o Pogba. 2022 é o Messi num ritmo absurdo, os caras entendendo isso, que tem que fazer prevalecer a qualidade do Messi e do Di Maria, que é outro fenômeno fora da curva. 2002 é a Copa do Ronaldo, 98 a Copa do Zidane, a Alemanha era bem 94 normal, do Romário. Né? A Alemanha de 0-2 era bem normal, ali o individual do Brasil pesou muito, é o que você falou. Exato. Então, eu acho que a Copa se ganha com os diferentes e a França é assim de novo. Então, eu acho que é muito por isso que no ciclo talvez não dê tanto certo, mas na Copa do Mundo eles ganham um gás a mais. É isso. É muito isso mesmo, velho. Assim, é uma seleção das tops que tem um treinador há mais tempo, né? Desde 14, o Deschamps. Então, é um elenco que já entende perfeitamente o que o treinador quer. Individualmente, é chover no molhado falar dos atletas e tudo mais. Então, é uma seleção que muitas vezes não encanta, né? Mas quando chega na hora do vamos ver, realmente é complicado pegar os caras, porque Copa do Mundo, assim, tiro curto não só o individual, mas também a capacidade de você mexer no elenco. Quase os 26 jogadores têm todas as capacidades para poder entrar no jogo decisivo. Então, realmente é uma equipe muito formidável. E só um comentário, né, do que a gente falou um pouco sobre ele no último episódio. O Saliba começou jogando, né? O Saliba começou jogando esse jogo. Aparentemente está saudável, então reforço importante para a França. É isso. Grande notícia aí para a seleção francesa. Mas fecha também com o que vocês falaram, assim, assino e concordo com tudo que vocês falaram. Mas só para encerrar aqui nosso grande passada pelos amistosos, no sábado ainda teve a Alemanha ganhando de 2-1 dos Estados Unidos, Portugal ganhando de 2-1 do Chile, no jogo com muitas confusões, com briga, com Rafael Leão expulso e tudo mais que você pode imaginar. E também, como o Cauê já falou, né, Inglaterra ganhando da Nova Zelândia aí por 1-0. E também, para não esquecer, quase esquecendo da Argentina também, que ganhou da Islândia por 2. Islândia não, perdão, Islândia é o próximo jogo. Ganhou de Honduras por 2-0. Mais um resultado, mais uma partida burocrática, podemos dizer assim, dessa seleção argentina. Mas foram isso os amistosos. Querem acrescentar alguma coisa? Falar de seleções que não abordamos? A Itália ganhou, mano, 1-0. A Itália, vamos dar uma moral pra Itália. Jogou com o time sub-10 lá, né? Um time ganhou de 1-0 da Grécia aí. Vamos ver se o próximo ciclo vem, né? Porque, 3 Copas do Mundo já fora é sacanagem. Gente. Cara, falar só
pincelar, né? O Japão, velho, é a equipe que mais fez gol, é o melhor ataque desse ciclo de Copa do Mundo, desde 2022 até a data de hoje, a equipe que mais fez gol. É uma média de quase 3 gols por partida e venceu agora o amistoso. Agora foi contra quem o último? Contra a Islândia, né? Isso. Venceu também por 1-0, venceu a Inglaterra, venceu Escócia, venceu Bolívia, venceu Gana, venceu Brasil. Então é uma seleção bem competitiva e assusta, tá? Para os playoffs. Mas é aquilo, tem que ganhar, né? Sempre. É favorito. Mas como é um possível adversário para os playoffs, vai ser difícil. O grande desafio aí do Japão é passar pela primeira vez das oitavas, né? Nunca conseguiu, pode ter no caminho França, Brasil e do outro lado, quem se passar em primeiro pode ter Marrocos, por exemplo. Então não vai ser um caminho fácil assim até. Esse encontro acontece agora, né, Cadu? É Duas Copas já sendo adiadas, né? Em 18, a Bélgica consegue a virada no finalzinho, vai lá e depois, né, cai em cima da gente. Na última Copa foi a Croácia que passou nas oitavas. Então, 2 vezes a gente parecia que ia enfrentar o Japão, acabou caindo ali antes. Então, talvez seja esse o momento. Pode ser mesmo. Mas é isso, assim, acho que Copa está começando, gente. Parece que não chega, mas ela vai chegar. Vai chegar e a gente vai estar junto aqui para analisar e ver tudo com vocês aqui. Então, E o Messi não jogou ainda, né? o Messi não jogou. O Messi, inclusive, conversou com o Scaloni para. O Scaloni perguntou: e aí, você vai? Tá bem? Quer ir? O Messi não. Bora. Então, tem essa dúvida ainda na Argentina para ver como o Messi chega. Mas a ver os próximos capítulos, né? A Argentina joga Papai amanhã. Cris fez gol, só que impedido, né? Tava impedido, né? Não validaram. Esses dois aí, sei não, hein? Sei não. Tem que ver. Mas é isso, gente. É isso. Agradecer a vocês, agradecer Cauê Nunes, Pedro Leles. Vou colocar mais um efeito, porque eu gostei dele. Efeito de gol. De novo, Brasil, tá chegando, Brasil. Tá chegando, é sábado. A Copa vai começar, gente. Por favor, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas nossas redes. A gente vai ter muito mais. E o Wilton Pereira? E o quê? Pô, cara. Wilton Pereira, não vai falar do Wilton Pereira? Ah, não, peraí, não, para tudo. Eu ia encerrar sem chave de ouro. Não. Agora a gente vai voltar. Esquece tudo que eu falei, porque teremos Brasil na estreia da Copa do Mundo. México e África do Sul será apitado por Wilton Pereira Sampaio. Quer mais que isso? Comenta. Cara, a questão é, a abertura da Copa está a nível de Wilton Pereira? Eu acho que está pouco. É pouco pro homem. Se o Brasil não passar, ele tem que apitar a final. Não passar, eu protesto aqui. Eu protesto. Essa abertura de Copa não está a nível do Wilton Pereira. Ele merecia mais. Eu concordo. Cara, Nunes, você é um fã dele. Comenta, por favor. Ele merecia mais. Merecia um jogo do Ferroviária na Série C. Cara, é que, assim, só o comentário sobre o Wilton, né? Que, assim, eu, como grande parcela da população, abomino a maioria, se não todos os árbitros, né, do nosso futebol. Tem entre eles o Wilton, lógico. Só que o Wilton, ele tem uma particularidade que me incomoda mais do que os outros, que ele é extremamente palestrinho. Então, é uma bola parada, é uma falta, é um escanteio na área, pode esperar. Ele vai inventar alguma coisa no meio da área para parar o jogo e ficar 1 minuto conversando só para atrasar o jogo. É incrível, assim, cara. É um negócio... Ele é o único que consegue fazer isso, assim, todo jogo, e irrita. Mas é aquilo, né? Uma coisa bem engraçada, né? Esses caras vêm no Brasil e fazem o que fazem todo quarta e domingo, e quando eles vão apitar jogo fora, né? Copa do Mundo, Libertadores, eles aprendem a apitar. É incrível. Mas aqui é sempre essa bomba, né? Então, assim... Por que será, né? Cara, eu não vou falar o que eu desejo semanalmente para esses caras, mas agora vamos torcer a favor, tá? Vamos lá, o Wilton Pereira, Brasil, o Ramon Abate, e o Klaus é Brasil, que desempenhe bem, que apita a final não, porque tomara que o Brasil esteja lá, né? Mas torcer para que os caras vão bem, assim, vamos dar uma trégua agora, tá? Boas energias. Depois, quando voltar, a gente volta a desejar o que a gente sempre deseja para esses queridos. Cara, eu vou torcer contra a Argentina e contra o Ramon Abatebel. Eu não vou seguir essa linha aí, não, velho.
Para mim, esses são os meus dois rivais na Copa do Mundo. Cara, agora, falando sério, é lindo ter os caras lá representando o Brasil e tal. Mas o Ramon Abate-Abel acho que é uma piada de muito mau gosto, que ganhou muito menos evidência do que deveria a partir do momento que ele foi anunciado como um dos representantes brasileiros de arbitragem na Copa do Mundo, sabe? Ele é um péssimo juiz, é um péssimo profissional. Ele não tem nível para apitar Série A do brasileiro, não sei nem se tem nível para apitar profissionalmente. O que ele fez, não é nem porque eu sou São Paulino, cara, porque eu vi muita gente de outros times comentando isso também. O que ele fez no Morumbi tem tudo para ser uma das piores partidas de um árbitro, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. São muitos erros consecutivos e erros claríssimos, assim. E o que mais me assusta é a conversa dele com o VAR, porque ele deixa praticamente muito claro que ele não tem condição nenhuma de participar de uma partida de futebol. Acho que nem como entregador de Gatorade, sabe? Então, fica meu protesto ao Ramon Abate-Abel na Copa do Mundo, mas espero que Wilton Pereira, o Klaus, vá bem e que renda mais memes de Oh my God, Wilton Pereira está na minha frente. Que o Bellingham se tornou um grande fã, né? E só vendo aqui, ele foi bem, né, entre aspas, vamos dizer assim, na última Copa, porque ele e o Klaus, né? Ele apita 4 jogos, o Klaus apita 2 jogos, né? Então. Os dois são elogiadíssimos, né? Exatamente, né? Até aqui no Brasil, porque eles realmente vão bem na Copa. Parece outro árbitro, gente. Parece velho. Parece outra coisa, inacreditável, realmente. O Sandro foi mal pra caramba na Copa, né? Eu imaginava, inclusive, que a Edna seria uma dos representantes do Brasil, cara, né? Mas acabou não indo. Foi até uma surpresa. Que ela cara, fala a verdade, eu sou tão crítico à arbitragem que qualquer um seria uma surpresa e qualquer um seria esperado pra mim, sabe? Exatamente. É meio... Porque, assim, a Edna é muito ruim também. Tem erros grotescos, o Ramon Abate-Abel é muito ruim. O Klaus tem alguns absurdos, assim, na carreira que são inexplicáveis. Wilton Pereira Sampaio segue a mesma linha. É difícil você achar alguém, né, que não tenha tudo isso. Tem uma Renata Ruel lá, que é comentarista, eu gosto da Renata Ruel. A Dina, pra mim, a Dina é melhor. Fera. A galera, quando vira comentarista, é ok, né? O Sábio também é bom comentarista, e é um cara muito gente boa, eu adoro assistir os comentários dele. Mas quando estava em campo ali, né? Complicadinho. É isso. Técnico Sols, então, pelo amor de Deus. Nossa, esse aí era... Capitano era uma coisa louca. Mas é isso. Mas teremos Brasil na estreia. Teremos. Fiquem de olho. Vamos estar atentos a tudo que o nosso Wilton Pereira Sampaio irá fazer nesse jogo entre México e África do Sul. Mas agora sim, com aplausos. Aplausos para você, Cauê Nunes, Pedro Leles. Aplausos, Paulo James. Obrigado por serem acompanhado com a gente mais um episódio de Tabelinha. A gente, agora sim, de verdade, a gente espera estar com vocês durante toda a Copa e que vocês compartilhem, vocês curtam, interajam, sigam a gente nas redes sociais, até travei aqui, mas estejam conosco. Se despeçam, meus queridos amigos, por favor. Falou, rapaziada, como o Caduzão já disse, dê aquela moral pra gente aí, fazendo sempre aqueles comentários analíticos que vocês tanto gostam. E é isso, né? Ansiosos para essa estreia de Copa, que teremos Brasil na estreia, né? E principalmente para o jogo contra Marrocos, né? Como a gente já comentou, o jogo vai ser difícil, mas é um bom início para o Brasil, para a gente já sentir qual vai ser. E, pô, ansioso demais, cara. Como eu falei no início, assim, pô, o Brasil pode estar mais ou menos, pode não estar voando, mas, cara, chega na Copa do Mundo, chega no primeiro jogo, a gente sente aquela energia, né? A gente vai assistir o jogo qualquer lugar que seja, assim, aquela energia da torcida brasileira é única, então a gente anima muito e muito feliz de estar podendo viver esse momento aqui, mais uma vez, de Copa do Mundo. Valeu, Caduzão, valeu, Cauê. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E falar para o algoritmo agora, porque eu confio nas bruxarias dele. Se tiver algum clipador de TikTok aí, duvido você cortar algum absurdo e começar a postar a gente no seu perfil aí. Tamo junto. Por favor, façam isso. Mas é isso, galera. Tamo junto, um abraço, até a próxima.